Vamos ficar de pé para nós iniciarmos o Senhor e fazer uma oração. Amém? Logo em seguida nós estaremos louvando o Senhor com o hino de número 35 da árvore cristã. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nós bendizemos o teu nome, te ajudamos a glorificar mais uma noite que o Senhor nos dá a oportunidade de estar diante de Ti, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, ouvir o Senhor falar conosco. Pai, em nome de Cristo Jesus, manifesta a Tua glória, a Tua graça, a Tua unção neste lugar, renovando cada coração, cada vida, cada um que entrou aqui esta noite. Senhor, segundo a Tua vontade, faça o Teu querer. Nós te louvamos e te adoramos, ó Pai. Amém. Hino de número 35. Amém. O grande amor de meu Jesus por mim morrer sobre a cruz da perdição pra me salvar. Quem morrerá com
Graças a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino à escolha da igreja. Amém? 204. fazendo a leitura da palavra do Senhor. Logo após, o irmão Aparecido estará louvando o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo, livro do Salmo, capítulo número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Igreja. Como são os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do injusto, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz bem ao Senhor aos bons e aos que sentem o coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levar-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Deus, na Tua presença, nós entramos aqui na Tua casa
parte do teus filhos, Senhor amado, teus filhas, de que estamos, Senhor, nessa noite, para continuar, ó Deus, adorando o teu nome na beleza da tua santidade, ó Deus. Pai Santo, Pai Celestial, continua falando conosco, Deus, nesse lugar, em todas as congregações, lutando, Senhor amado, todos os pastores que já estão ministrando, outros, Senhor amado, irão ministrar em todo o campo, Senhor, que as mãos poderosas do Senhor esteja sobre, ó Deus, os reinos que está ministrando e a congregação, que está, meu Deus, ouvindo, ó Deus, a palavra do Senhor, abençoando o Senhor da glória, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, marchando para a tua casa, Espírito Santo de Deus, esta noite, ó Deus, nós repreendemos toda obra contrária, Deus, do inimigo contra a tua obra, tanto, ó Deus, a igreja sede, como nas congregações, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos esta noite, que a glória do Senhor enche este lugar, esteja repartido em nossas vidas, Senhor amado, meu Deus, o necessário para o nosso dia a dia, para continuarmos caminhando, meu Deus, para continuarmos, ó Deus, na tua seara, Deus da glória, continua abençoando, Senhor amado, o teu povo neste lugar, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra ele encontrar, transformado ali subirei cantando o hino e um abraço apertado em Jesus. Nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, que Jesus escrevendo pra ele também vai falar. Nesta linda cidade você vai morar, então numa porta bonita adorável iremos atravessar, chegando do outro lado, no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, e todos dizendo assim: como é linda que Jesus preparou para mim. É bonita a cidade que Jesus preparou, ela é lá que eu vou morar. Acredita na cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, nas nuvens Jesus me chamando pra com ele cantar, transformado ali subirei cantando o hino e um abraço apertado em Jesus me nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que há na terra ele pastoreou, e Jesus recebendo pra ele também vai falar. Contempla esta linda cidade que você vai morar, então uma porta bonita adorável iremos atravessar,
o toque da tua unção. Eu quero te sentir, Senhor. Vem renova-me. Eu quero te servir de todo o coração. Usa-me, ó Pai, pra quando eu orar cego ver, pra quando eu cantar mudo falar, pra quando eu pedir a Ti, posso cantar e posso ver viver. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, dá-me, Senhor, de Tua unção. Venha morar em meu coração, quero sentir-me em Tuas mãos. Oh, aleluia, Jesus. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, ó Deus. Que não seja a minha vontade, mas a Tua, ó Pai. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Então se Tu ungir minhas mãos, levantarei a minha voz e gritarei então bem alto, e o inimigo vai embora, em nome de Jesus. Usa-me, ó Pai, pra quando eu orar cego ver, pra quando eu cantar mudo falar, pra quando eu pedir a Ti, posso cantar e posso ver viver. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, dá-me, Senhor, de Tua unção. Venha morar em meu coração, quero sentir-me em Tuas mãos. Oh Pai, cego ver, pra quando eu pedir a Ti, posso cantar e posso ver viver. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, dá-me, Senhor, de Tua unção. Venha morar em meu coração, quero sentir-me em Tuas mãos. Dá-me, Senhor, de Tua unção. Quero sentir-me em Tuas mãos. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar então nesse instante. Aqueles que podem se colocar sobre os seus pés, fiquem de pé. Nós estaremos orando ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, ó Deus amado, pelos hinos, pelos louvores, Senhor, que já foram doados, ó Pai. E é chegado o momento, Deus querido, de administração da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor venha usar o Teu Cristo, o poder, com graça, com autoridade, meu Pai, neste lugar. E que a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, ela possa achar guarida em nossos corações neste lugar. E que ela venha promover o nosso viver, ó Deus querido, o tudo necessário, meu Pai, para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, meu Deus querido. Repreende toda a fúria do inimigo, desfaz toda a obra maligna, Senhor, nesse instante, meu Pai. Repreende os impedimentos, as barreiras, meu Deus querido, e usa o Teu Filho, Senhor, ao que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versículos 24, versículo de número 29. Temos lido com os irmãos nesses dias. Estamos convosco estudando a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Diz assim a Bíblia Sagrada:
Eu estarei lendo os versículos pares e eu peço à igreja que leia os versículos ímpares. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e morreram os rios, e assopraram ventos, e não bateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ele ensinava com autoridade, e não como escribas. Amém. Deus abençoe a igreja. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, agradecemos a Deus por estarmos novamente nesse lugar, em mais um culto de estudo, mais um culto de doutrina, para juntos compartilharmos um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. Queremos glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão reunidos aqui nesta noite com disposição para adorarem ao Senhor e também para ouvirem a palavra do Senhor nosso Deus. Sem sombra de dúvida, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Nós o louvamos, o bendizemos e agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite tão maravilhosa e especial. Nós estamos, meus queridos, falando com os irmãos sobre a frutificação espiritual, o que nós precisamos fazer ou produzir para o reino do Senhor nosso Deus. Mas gostaria de lembrá-los que nós partimos do assunto em relação à fé perfeita em Deus, capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 6, onde a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Os irmãos recordam, sem sombra de dúvida, e falamos com os irmãos sobre as 3 considerações em relação à fé que precisam ser feitas por cada um de nós, analisadas, a fim de que a nossa vida espiritual seja uma vida progressiva, abençoada, uma vida que corresponda com a vontade do Senhor nosso Deus. Depois falamos com os irmãos, portanto, meus queridos, sobre os 4 objetivos da fé. Sobre os 4 objetivos da fé, nós estávamos falando com os irmãos, ou ainda estamos, podemos assim dizer, que estamos falando sobre o 4º objetivo último, que é nos levar a buscar ao Senhor nosso Deus, ter uma comunhão maior, mais abrangente, mais alargada. E o que vem a ser isso, nível de comunhão mais alto? Os irmãos recordam que nós analisamos com os irmãos a oração do Pai Nosso, o que é o desejo de nós, portanto, possuirmos uma comunhão mais alta, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas concernentes a esta terra, biblicamente falando, nos serão acrescentadas no devido tempo que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Assim sendo, meus queridos irmãos, nós chegamos à questão da frutificação espiritual, como os irmãos estão recordados, e nós estamos falando agora com os irmãos no versículo de número 8 do capítulo 15 do Evangelho de João, onde o Senhor Jesus está dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Sobre esse assunto nós estamos falando com os irmãos sobre o fruto do testemunho e a glorificação do nome do Senhor nosso Deus, procurando levar a igreja a entender a linha de raciocínio que, se nós formos possuidores de uma vida exemplar, ou se tivermos uma conduta exemplar, nós glorificaremos ao Senhor Jesus através do nosso testemunho, ou glorificaremos ao Senhor.
Estamos, portanto, falando com os irmãos agora sobre Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí e vamos prosseguir, portanto, sobre os 3 níveis de testemunho na vida do cristão. O primeiro nível de testemunho, como estudamos já com os irmãos, é o local. O segundo é o regional, engloba toda uma região, uma cidade, uma localidade maior. E em terceiro lugar, é o que nós estaremos falando com os irmãos nesta noite. É o nível de testemunho mundial, ou seja, onde quer que nós estivermos, por onde quer que nós passarmos, onde quer, meus queridos irmãos, que o Senhor nosso Deus nos levar, nós devemos, portanto, brilhar em nome do Senhor Jesus. Nossa conduta não deve mudar dependendo de regiões. Nossa conduta não deve mudar. A nossa posição, ela não pode, ela não deve mudar. Vejam os irmãos, ainda no versículo 14, os 2 níveis de testemunho está aí. O final do versículo fala, portanto, sobre o segundo nível, que é o regional. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas em o terceiro nível de testemunho, Jesus está dizendo na parte A do versículo 14: vós sois a luz do mundo. Aqui, portanto, meus queridos, é o nível de testemunho mundial. Ou seja, onde quer que a igreja de Jesus Cristo estiver, ela peregrinar, por onde ela passar, ela deve brilhar. Nós não devemos, meus queridos irmãos, termos em mente que brilharemos, que devemos brilhar tão somente na nossa casa e depois, posteriormente, na nossa cidade, e por que não dizer, quem sabe, na cabeça de alguns, só no seu país. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este aspecto, porque é o que nós temos observado na vida de inúmeros servos de Deus, que foram possuidores, por graça divina, de uma vida espiritual abençoada, uma vida exemplar. Quantas pessoas que nós os conhecemos e temos ciência que agradaram ao Senhor, que honraram a Cristo com as suas vidas, com a posição deles definida na presença de Deus. Foram canais de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Por onde passaram, brilharam. Mas infelizmente, meus queridos, muitos, ao saírem de sua terra e irem para outro país, esqueceram, portanto, esta questão que nós estamos falando. Jesus está dizendo que nós somos a luz do mundo. Ou seja, o terceiro nível de testemunho do cristão, da igreja, é em qualquer lugar sobre a face da terra. Portanto, não haverá aquela questão para o crente que isso é questão de cultura e que agora nós estamos numa terra que a cultura é diferente. Infelizmente, existem muitos que estão com a sua fé arrasada, frios espiritualmente falando, já caíram e não conseguem mais se erguer, se levantar. Lá no fundo de seus corações, até possuem o desejo de levantarem novamente, mas brincaram nessa questão. Quantas pessoas que brincaram nessa questão e hoje já não é mais o que eles foram, o que eles eram. Mas a Bíblia permanece de pé, dizendo que nós somos a luz do mundo. Então eu gostaria de chamar a atenção da igreja do Senhor Jesus para este aspecto, para esta questão. O terceiro nível de testemunho, portanto, é o nível do testemunho mundial. Você é crente, onde você aceitou a Cristo como Salvador. Um exemplo, irmãos, medite nisso. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida, aqui em Portugal, e por que não dizermos, nesse ministério, pela graça e bondade do Senhor nosso Deus, firmaram os seus pés, estão aprendendo a palavra de Deus, como eu também estou, sendo cada dia trabalhado pelo poder e pela eficácia da palavra de Deus, a cada dia sendo levantado espiritualmente falando. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sei, você não esteja mais aqui, você esteja distante dessa igreja, deste ministério, e aí pode ser que a sua fé seja tentada e você comece a pensar, mas eu já não estou mais
congregando com o pastor Elifelete. Já não estou mais dentro do Ministério Rocha Eterna. Não me resido mais em Portugal. Eu estou numa nova terra, as coisas são diferentes. E eu penso que posso, portanto, afrouxar, ou posso frouxar essa questão aqui. Eu gostaria que você recordasse hoje sempre que nós somos a luz do mundo. Em qualquer parte da terra que nós estivermos, o que nós aprendemos, nós devemos guardar para a glória do nome do Senhor Jesus. Então veja bem, meus irmãos, é tão simples nós analisarmos a palavra do Senhor nosso Deus e percebermos essa questão. Jesus está falando da vida do cristão dentro de casa, da vida do cristão dentro de sua cidade, dentro do seu país, e Jesus está falando da vida do cristão em qualquer parte da terra. Nós somos a luz do mundo. Bendito seja, portanto, o nome do Senhor. É o terceiro nível de testemunho. Precisamos atentar para isto. Precisamos, portanto, guardar isto em nosso coração. Você conhece, como eu conheço, algumas pessoas que já retrocederam na sua caminhada espiritual. Já não tem mais aquela firmeza, já não tem mais aquela pureza espiritual, já não tem mais aquela pureza doutrinária. Exatamente porque saíram do seu país. Eles até dizem, uma coisa é se nós estivéssemos lá, mas não estamos mais lá. Nós não precisamos, portanto, guardar aquilo que nós guardávamos. Irmãos, o Evangelho não sofre alteração. Ele não sofre alteração devido à cultura. As culturas que têm que sofrer alteração devido ao poder transformador do Evangelho. É preciso entender. Se você entrar, por exemplo, em países, eu gostaria que quem é de origem africana entendesse a minha colocação, sem querer ferir os irmãos, mas é uma realidade. Se você, por exemplo, entrar nos países africanos, você sabe o quanto a macumbaria domina lá. Você vai se tornar um macumbeiro? Porque é praticamente cultura naquele lugar a feitiçaria? Nunca! Você vai se opor à feitiçaria e vai pregar a Cristo crucificado. Isto é, o Evangelho vai transformar, vai mudar vidas. Quando a cultura fere a palavra de Deus, ela tem que sofrer mudança. E não é você que pode sofrer mudança. Nós precisamos entender isso. Mas a igreja, ela vai se curvando diante disso. Infelizmente, irmãos, porque muitas pessoas, infelizmente, ao saírem de sua terra, chegaram em outro lugar e, portanto, aderiram a visões que são distorcidas da palavra do Senhor nosso Deus. Eu gostaria, portanto, que a igreja compreendesse que nós devemos ser crente dentro da nossa casa, nós devemos ser crente no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e nós temos que ser crente em qualquer parte da terra. Onde o Senhor nosso Deus nos colocar, o nosso testemunho tem que ser igual. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Você conhece quantas pessoas que nunca beberam bebida alcoólica lá no Brasil? Aqui em Portugal eles já bebem. Você conhece quantas pessoas que provavelmente não jogavam quando estavam no Brasil, mas aqui em Portugal já jogam? Você conhece quantas pessoas que ele costumava congregar sempre lá no Brasil, mas aqui em Portugal, devido àquela questão deles congregarem às vezes 2 vezes por semana, ou quem sabe até 1 por semana, já estão nessa frieza espiritual, entendendo que não é preciso congregar todos os dias. Há muitas pessoas, irmãos, inclusive entre nós, que estão no nosso meio, que acha que não há razão para nós reunirmos na terça, na quinta, no sábado, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Muitas pessoas acham que isto não é necessário, que não precisa. E é tão fácil nós entendermos na condição, se nós nos entendermos, olharmos para a nossa vida e analisarmos que nós somos como um tição no meio do fogo. Tire um tição do meio do fogo e você verá que logo ele vai perder a sua força, logo vai ser reduzido a cinza. É o que vai acontecer com ele, vai perder todo o seu fogo. Quem menos congrega nas igrejas é os que mais são frios na fé, você sabe disso. Dificilmente alguém que pouco congrega tem força espiritual, tem elevo espiritual, tem prosseguimento espiritual, porque deixa de congregar.
Isto é bíblico. Quando nós deixamos de congregar, a nossa fé, ela pode diminuir-se, porque a palavra de Deus não está sendo plantada, enxertada na nossa mente, no nosso coração. Então nesta noite eu quero combater este mal, esta erva daninha que tem soado em alguns ouvidos, que congregar sempre não é preciso. Isto não provém de Deus. A Bíblia diz no livro dos Hebreus, ou na escrita aos Hebreus, não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas graças a Deus nós gostamos de congregar, porque esta é a casa de Deus, e nós gostamos de ir à casa do Senhor. Bendito seja o Senhor. Então qual é a visão da igreja? Nós somos crentes em toda a face da terra. Amém? Graças a Deus. Vejamos, portanto, meus queridos, eu quero com os irmãos analisar e provar isto à luz da Bíblia Sagrada. Vós sois a luz do mundo. A sua piedade, o seu estilo de vida cristã ou cristão que você aprendeu, que você recebeu, não deve sofrer alterações. Nós, meus queridos irmãos, na condição de crentes em Cristo Jesus, precisamos melhorar e não piorar. Nós precisamos nos tornar em Cristo, claro, cada dia mais forte, mais fortalecido e não mais fraco. Nossa luz não deve diminuir o brilho, não deve perder o brilho, mas ela precisa aumentar o brilho. Nós precisamos, em nome de Cristo e para a glória dele, contagiar outros mais pelo nosso fervor espiritual, pela nossa convicção espiritual. Os irmãos podem observar que essas pessoas que sofreram este prejuízo na vida espiritual, sabe o que eles alegam hoje? Eu descobri que eu não sou super crente, eu quis ser super crente. Automaticamente, sabe o que ele quer fazer? Ele quer cutucar você que defende a sua fé. Ele quer dizer, você está pensando que você é super crente. Na igreja que você congrega, você nunca ouviu um sermão chamando você para vir à frente orar, dizendo assim, olha, preste atenção nisso. Que dia que vocês ouviram um sermão aqui, que o pregador disse assim, vem aqui à frente, que eu quero orar para vocês, e vocês vão se tornar super crentes. Os irmãos já ouviram isso aqui? Não. Nunca ouviram isso aqui. Mas nós somos atacados nesse aspecto. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Sabe por quê? Porque eles sofreram prejuízo na fé. Se você indagar muitos destes aí, você crê na sua salvação em Cristo Jesus? Eles vão titubear na hora. Eles vão ficar embasbacados na hora, sem capacidade de responder para você, com convicção, com certeza, sabendo do que está falando. E é uma coisa que eu e você precisamos ter para esta noite, porque não brincamos de ser crentes, não brincamos de congregar. É algo que precisamos, debaixo da misericórdia de Cristo, é termos consciência que se Jesus voltar agora, nós iremos morar no céu. Nós precisamos ter esta consciência, esta convicção, ela tem que estar presente no coração dos crentes. E nós estamos percebendo uma igreja que está dividida nesta questão, que ela está a cada dia, meus queridos irmãos, entregando os pontos. Ela está perdendo a sua convicção em relação à questão da salvação. São inúmeros aqueles que não têm, não possuem certeza de sua salvação para o momento presente. Todos nós, para ser salvos, dependemos da graça de Jesus, dependemos da graça de Deus manifesta em Cristo. Mas precisamos perceber que nós estamos caminhando com a graça, e que a graça caminha conosco, por servirmos a Deus, por estarmos agindo segundo a vontade de Deus. Eu preciso ter consciência de minha salvação nesse momento. Quantos crentes que estão cabisbaixos? Sabe onde Satanás está afetando muitas pessoas? Exatamente nesta questão de promover neles a dúvida em relação à salvação para o momento. Uma palavra como essa que falo nesta noite, alguém pode questionar, o pastor está esquecendo da misericórdia de Deus. Todos nós somos salvos pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Eu não estou removendo este princípio aqui da igreja. Ó, como tenho defendido essa questão à luz da Bíblia. Salvação nunca foi por mérito humano.
Salvação não é por mérito humano. Salvação é resultado da morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. Paulo é claro, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo nos afirma em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, ele é taxativo: justificados, pois, pela fé. Ou seja, nós estávamos em juízo, porque nossos pecados estavam na balança de Deus, e nós não tínhamos como pagá-los. Mas a Bíblia diz justificados pela fé. Ou seja, justificar é você pegar o réu e limpá-lo, sabe? Você tirar tudo que era contrário a ele e dar para ele uma carta que lhe justifique, voltá-lo, portanto, como que é o estado da inocência, declarar que ele não deve mais, declarar que ele não é réu mais. Foi o que Jesus fez por nós. Mas a Bíblia está dizendo justificados pela fé. Temos paz com Deus, somos conscientes dessa verdade. Agora, o que não podemos admitir é uma igreja que está perdendo seu vigor espiritual, porque está titubeando em relação à questão da sua salvação. Não podemos brincar com essa questão, até porque não sabemos quando é que qualquer um de nós deixará esta terra, irá ao encontro do Senhor. E se formos com esta dúvida, e se na nossa mente estiver esta dúvida, somos ou não somos salvos? Eu confio na graça de Cristo para a salvação. Eu dependo da graça de Cristo para a salvação. Agora contará, meus amados e queridos irmãos, se eu, nesta matéria, neste vaso de barro, como a Bíblia diz, estou ou não estou sendo fiel ao Senhor que me chamou. A questão está na fidelidade. Olha o Senhor Jesus dizendo em Apocalipse: ser fiel. Apocalipse 3:10, ser fiel, 3:11, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos perceber uma coisa aqui. Você está numa terra estranha, você está distante da sua pátria, do seu país, mas isso não pode levar você a perder o seu vigor espiritual. Isso não pode fazer com que você, na condição de um servo de Deus, esteja como os israelitas que estavam em Babilônia e começaram a pendurar as suas harpas nos salgueiros, a ponto de não cantarem mais para adorarem ao Senhor, porque estavam numa terra distante. Nós estamos aqui, mas sabemos, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, Ele está também aqui conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos analisar isso com os irmãos à luz da palavra do Senhor. Terceiro nível de testemunho é o nível mundial. Onde quer que nós estivermos, nós devemos dar bom testemunho. Onde quer que nós estivermos, nós devemos brilhar. Onde quer que a igreja estiver, ela deve honrar ao Senhor. Onde quer que a igreja de Jesus peregrinar, ela deve ser fiel ao Senhor até os últimos momentos de sua estadia sobre a face da terra. Ela precisa ser fiel ao Senhor, para que tenhamos a condição de dizermos como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a fé. Que fé é esta, irmão? Aquela do princípio, aquela que você aprendeu há 30 anos atrás, aquela que você aprendeu herança gloriosa há 40 anos atrás, aquela que você aprendeu, que mudou a sua vida, que mudou a sua história. É aquela mesma fé que nós devemos conservá-la. Disse o apóstolo Paulo: terminei a carreira, mas guardei a fé. Foram anos de batalha, foram anos de jornada, foram anos de conquistas espirituais. Graças a Deus, a sua vida está terminando na terra, mas Ele está deixando claro: guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Graças a Deus. O difícil será para quem a sua fé sofreu interferência. O difícil será nesta hora para quem a fé foi abalada e não voltou a ser a mesma coisa. O difícil será para quem se sente como um desertor da fé.
alguém que abandonou a sua primeira fé. Quando nós estamos falando nessa questão da fé, olhe para mim por favor, nós estamos englobando nosso estilo de vida piedoso em Cristo Jesus. Aquela primeira santidade, aquele desejo que você sempre teve há 10 anos, há 15 anos ou há 20 anos, de ser separado de tudo que era profano, de tudo que era mundano, de tudo que não agradava, que não correspondia com a vontade de Deus. E você lembra que naquela força, naquela época, melhor dito, parece que você tinha tanta força, você parecia um gigante na fé. Hoje você já viu que uma coisa desse tamanhozinho dá um trabalhão para você permanecer fiel. São coisas pequeninas que a igreja está se curvando diante dela, que a igreja está tropeçando. Parece que nós percebemos uma igreja fragilizada, parece que nós percebemos uma igreja raquítica, anêmica, sem vida. É esse o propósito de Deus para com a sua igreja? Queira Deus que você não esteja nesta condição. Se não estamos nesta condição, cuidemos para o dia de amanhã e sejamos alertas, atentos. Eu me lembro que lá em Portimão, no domingo, quando estava ministrando a palavra de Deus, o primeiro ponto que Deus me deu a ministrar, a destacar naquela festividade foi que nós, mediante a esperança da volta, do retorno imediato de Cristo, para arrebatar a sua igreja, nós precisamos olhar por nós mesmos, cuidar da nossa vida, mesmo que nós estejamos bem no presente momento, mas analisarmos a nossa vida por causa do dia de amanhã. Cuidarmos hoje para não sofrermos prejuízos no dia de amanhã. É como aquele investimento que alguém prudente faz em relação à sua vida pessoal. Não é descuidado, ele cuida da sua vida, procura guardar alguma coisa para o dia de amanhã, se porventura o desemprego bater na sua porta. Prudentemente ele assim faz. A vida espiritual é a mesma coisa. Os dias que se avizinham, que se aproximam, que estão vindo aí, não são dias bons, não são nada bons. A Bíblia é tão clara. Diz o Senhor Jesus em Mateus 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebamos, portanto, meus queridos irmãos, como é necessário cuidarmos da nossa vida espiritual. Como é necessário, mesmo estando bem no dia de hoje, cuidarmos, sermos prudentes para o dia de amanhã. Não dormirmos nesta questão, Quanto mais pudermos investir em relação à nossa questão espiritual, nós precisamos investir agora. É urgente investirmos mais na nossa vida espiritual, porque os dias que vêm são dias maus, dias de frieza, dias de apostasia. Nós observamos com os irmãos no domingo o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 1 da sua primeira carta. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, eu destaquei aqui a questão na Bíblia de tempo e dias. Tempo já enfocava o momento que Paulo estava na terra, já era considerado últimos tempos. 2 Timóteo 3, Paulo fala dos últimos dias diferentes, dias nossos. A questão da apostasia já estava presente nos dias do apóstolo Paulo. O que é apostasia? No sentido que Paulo estava falando aqui, não era apostasia generalizada, não é aquela apostasia que já não resta mais possibilidade de retorno do homem para o plano de Deus, quando já não existe mais meio de salvação, porque o coração foi entregue à perdição. Todavia, isto é quando o homem peca deliberadamente contra Deus, consciente que desagrada a Deus, mas é quando ele não tem temor, ele peca porque gosta de pecar. Mesmo sabendo que aquilo vai contrariar a Deus, ele peca porque ama o pecado. Torna-se, portanto, meus queridos irmãos, um amigo deliberado do pecado. Observem, portanto, Paulo estava falando daqueles que haviam negado a primeira fé, a primeira piedade, aquele estilo de vida que era de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Mas que com os passar dos dias nós vamos ouvindo alguém sussurrar nos nossos ouvidos, e não brinquemos com isso. Isto não tem importância, isto não tem nada a ver, isto não é assim, isto é idiotice.
Nós observamos alguém no domingo destacar, que alguém me disse, isso é da época que a bola era quadrada. Isto é antigo, antiguíssimo, antiguíssimo. Observe, portanto, meus queridos, como o adversário ele faz para tentar fazer com que alguém abandone a sua primeira fé, deserte da sua fé, deixe, seja demovido da sua primeira posição espiritual. E uma das razões para ele conseguir, ou um dos meios, melhor dito, para ele conseguir alguém ser atacado, esfriar-se nessa questão, sabe o que? É quando esse alguém começa a perder o gozo, o prazer de estar na igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu não posso, meus queridos, ficar alegre. Eu não posso analisar como positivo quando eu percebo que alguém falha de igreja, como se não fosse nada, como se não tivesse nenhum valor. E o interessante é que essas pessoas olham para dentro de si, dentro deles mesmos, e estão dizendo: a minha vida espiritual não está nada bem. Mas não acordam para a realidade, que precisam congregar. Quantas pessoas não estão aqui nesta noite e que Deus sabe que poderiam aqui estar para ouvir esta palavra? Você que começou a estudar conosco há muitos dias, vai sair no final deste estudo dizendo: eu sei que tem 3 níveis de testemunho: nível da minha casa, local, nível regional e o nível mundial. E aqueles que não vieram nesta noite, só se você for informá-lo. Aumenta-se no geral o número de pessoas que têm os seus nomes arrolados na secretaria da igreja, mas diminui a cada dia, está diminuindo aqueles que congregam regularmente, que o pastor vê a sua face, a olhar para ele ou para ela, pode identificar que está tudo bem. Porque segundo a Bíblia diz para mim em Provérbios, para nós em Provérbios: ponha o teu coração sobre o teu gado e conhecerás o estado das tuas ovelhas. Mas você sabe que as pessoas dentro de 30 dias elas podem mudar, e você ficar impressionado: ó, como mudou fulano, ó, como mudou ciclano. Interessante, irmãos. Eu fiquei aqui um tempo, voltei no Brasil, e aquelas pessoas que eu conheci, cheguei lá, parece que já não é mais aquelas mesmas pessoas. Eu não estou generalizando, mas algumas delas. Aí eu pensei: ou eu mudei, ou eles mudaram. Alguma coisa está errada. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. As pessoas sofrem mudança. É ruim essa questão do pastor, às vezes, passar 30 dias sem ver o rosto de um irmão, sem ver o rosto de uma irmã. E mesmo que você diga para mim: vai lá em casa para me ver, não é a mesma coisa de ver você adorando ao Senhor. Porque o homem facilmente alegra dentro de sua casa. Mas aqui, meus queridos, quando a Bíblia diz que a minha fé e que a sua fé ela cresce pelo ouvir a palavra de Deus, é mediante aplicar a palavra que eu percebo se a sua alma está sarada ou se ela já está doendo. Como assim, pastor? Quando há rejeição para com a palavra de Deus, alguma coisa não está bem na vida desse fulano. Quando há rejeição para com a palavra de Deus, alguma coisa não está boa na vida da ciclana. Deus seja bom. Parece que percebemos pelo Espírito que lá naquela mente, naquele coração, está dizendo assim: essa palavra é para mim. O pastor ficou sabendo de alguma coisa, alguém contou para ele, alguém cochichou no ouvido dele. Tem certeza que ele está falando para mim nessa vida. Mesmo que você leve isso como sentido negativo, eu quero dar graças a Deus que você descobriu o que é para você. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus que você descobriu o que é para a sua vida. Jesus está começando a trabalhar no seu vida, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Então cuidemos, irmãos. Deus. Alerta a igreja nesta noite. Precisamos congregar? Sim. Nesta época final, você pode me entender até como caduco, como maluco, mas deixa eu te dizer: bom seria se congregássemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tinha menos tempo para pecar, menos tempo para a internet, menos tempo para as bobeiras da vida que vão passar. Você imagine
nesta noite não vem porque não quis vir. E você imagine, veja o quadro dele agora, assentado em sua casa, clicando no computador. Sabe uma coisa que todo mundo está fazendo nessa presente era agora? Eu estive falando sobre isso em Santana do Mar, na quinta-feira passada. É olhar Orkut do povo. Isso. Entrando, de um sai para o outro, do outro sai para o outro, quer ver foto, depois quer ver recado, que fulano deixou para Bertano, que Bertano deixou para Ciclano, quer ver a resposta, e ali vai, irmão. Senta 8 da noite, vai 9, vai 10, vai 11, vai meia-noite, e os 2 capítulos da Bíblia passou. Aí ficam naquela mentalidade: amanhã eu tiro o atraso, amanhã eu leio 4, não deu conta de ler 2 hoje, amanhã não lê 4, no outro dia já tem 6 para ler, no outro dia tem 8 para ler, e quando vê, fala: eu vou parar de ler porque não consigo mesmo ler. Já percebi que não é o diabo travando você, é o adversário. Olha aqui, irmãos, é o adversário parando a sua vida espiritual, é o adversário travando a sua vida espiritual, é você não tendo força para repreender uma hoste infernal maligna que está tentando parar você. Então qual o remédio, pastor? Congregar, vir para a igreja, adorar ao Senhor. Eu quero dar graças a Deus pela sua presença aqui nesta noite. Vamos perceber o terceiro nível de testemunho, então, é o nível de testemunho mundial. Seja, quando Jesus te enviar, vamos usar essas expressões aqui, quando Jesus te enviar lá para a África, você deve brilhar lá do jeito que você brilha aqui. Se Jesus tiver porventura aqui um plano com você para voltar para o Brasil, você deve brilhar lá como você estava brilhando aqui. Se Jesus daqui mandar você para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, você deve brilhar como você brilha aqui. Se Jesus mandar você para a França, para o Canadá, não sei mais para onde, seja para qual país for, você precisa brilhar como você está brilhando aqui. Nós estamos entendendo, meus irmãos? Amém. Vamos continuar, portanto, sabendo que nós devemos brilhar em qualquer lugar. Onde quer que nós estivermos, vamos brilhar para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, agora, e vamos ver o que a Bíblia diz para nós, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, nós vamos analisar aqui uma coisa. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, por favor, analisando os versículos que nós estaremos lendo com os irmãos, para percebermos. O capítulo 6 do livro do profeta Daniel fala conosco sobre aquele acontecimento que Daniel veio a enfrentar ou conhecer por causa da sua, guarde isso, por causa da sua fidelidade a Deus. Quem começar a ler o capítulo 6 de Daniel, antes de conhecer a história, se ele porventura não for alguém que já conheça a Deus de fato, e talvez não conheça a história, mas já conheça a Deus e saiba que Deus é poderoso, detentor de todo o poder no céu e na terra, quando começar a ler, pelo meio do capítulo ele vai chegar à conclusão: então Daniel vai sair do mapa, ele vai deixar de existir. É verdade. Porque isso aqui não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós às vezes até lemos este acontecimento aqui, mas eu acredito que nós precisávamos viver ele, sabe? Sentir isso aqui como aconteceu. Então perceba, meus queridos irmãos, que Daniel, estando em Babilônia, como é do nosso conhecimento, Daniel propôs o seu coração ser fiel a Deus, como ele havia aprendido pelos seus pais, pelos sacerdotes e pelos santos profetas de Deus que estavam em Judá. Ele estava agora em Babilônia. Você sabe muito bem, meu querido irmão, eu gostaria que você estivesse com a Bíblia aberta. Eu quero ler isso aqui para você. Veja bem quem era o profeta Daniel. Ó, como precisamos de homens como ele nessa época. Capítulo 6, versículo de número 5. Veja a Bíblia dizendo, olha aqui: então estes homens disseram: nunca. Você sabe o que é nunca? Nem hoje,
nem amanhã, nem depois de amanhã, e nem depois do depois de amanhã, nem no próximo mês, nem no próximo ano, nem na próxima década, e enquanto estiver vivo. É isso que está dizendo. Olha os homens dizendo. Quem é que está falando isso? Homens que eram inimigos número 1 de Daniel. Inimigos número 1 de Daniel. Eles estão dizendo com suas próprias bocas. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles estão dizendo: não adianta nenhum de nós querermos nos opor contra esse homem, porque nunca acharemos ocasião contra ele. Quando eles falam isso, os irmãos não têm dúvida, eles já tinham analisado a vida de Daniel, todos os sentidos, e chegaram à conclusão: é perda de tempo. Vamos ficar aqui o tempo todo e não vamos conseguir o nosso intento. É verdade. É melhor então, se nós queremos pegar esse homem, é melhor nós procurarmos contra ele alguma coisa na lei do seu Deus. Malignamente. Não tenham dúvida que, orientados pelo adversário de nossas almas, eles bolaram um plano, criaram uma situação para que Daniel fosse envolvido no meio dela, e a fim disso, Daniel, portanto, deixasse de existir. Mas observem, analisando essa questão, eu disse aos irmãos que nós precisamos brilhar em qualquer lugar que nós estivermos. Daniel agora já não está mais em Israel. Daniel está em Babilônia. Ele já não está mais na casa de seus pais. Babilônia é outra coisa. A cultura é totalmente diferente. Aqui, meus queridos irmãos, é totalmente diferente. A fé de Daniel, ela foi provada nesse aspecto. A fé de Daniel foi provada nesse aspecto. Quantos crentes aqui, provavelmente, a fé dele já foi provada naquele aspecto, de ter se assentado com algum crente aqui que já escorregou, já esfriou, e ele colocou para ele lá assim uma taça, que o vinho escoa suavemente, aquela espuma assim, ó, que se o indivíduo tiver com sede, ele passa a língua na boca, lambe os lábios, tenta a boca, e mostrou para ele, e disse: tome comigo. Eu pensava a mesma coisa que você, pensava que era pecado, eu pensava que isso fazia um mal para a alma, mas foi só até tomar. Depois que eu tomei, eu percebi que era mais coisa da nossa cabeça. Eu acho que isso é psicológico, porque plantaram isso na gente. Eu descobri que não é bem assim, não. A gente tem que ter equilíbrio e não deixar as pessoas nos dominar quando falam qualquer coisa. Tome. E algumas pessoas ousaram honrar a Deus como Daniel honrou, dizendo: não, eu não preciso disso. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu não preciso disso que você está me oferecendo. Você já viu, irmãos, que dificilmente as pessoas nos oferecem o que nós precisamos? Dificilmente as pessoas nos oferecem o que é bom para nós. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos vão me entender, está sendo gravado aí. Vocês vão me entender. Não me leve a mal. Eu nunca comprei uma bola para nenhum dos meus filhos, mas sabia que alguém já deu esse presente? Eu nunca comprei. Nunca dei, mas alguém já deu, comprou, pegou, eu trouxe para o fulano. Será que eles precisam de bola? Quero perguntar aos irmãos. Olha aqui, irmãos. Sabe que alguns buracos, eles começam do tamanho da ponta da cabeça de um alfinete, depois vão rasgando, abrindo, e ninguém consegue mais tapar aquela ruptura. Sabia disso? Qualquer ser humano, se brincar, a mente dele vai.
Porque eu tenho dito constantemente, porque que o ataque do adversário sempre é na mente do ser humano. Porque ele sabe que se a mente for afetada, o resto do corpo é dominado. Observe isso aqui. Observe, vamos observar. Daniel não está mais na sua terra. A cultura é diferente. O estilo de culto lá é completamente diferente. Amigos de Daniel nadaram de braçada na nova cultura, porque olharam para oportunidades que eles entenderam que teriam, olharam para coisas que eles pensaram conquistaremos, e por essa razão logo cederam. Mas Daniel, isso é muito interessante, irmãos. Daniel aqui no capítulo de número 6, ele já é avançado em dias, já tem muitos dias. Daniel não é mais aquele jovem que chegou em Babilônia. Daniel já não é mais aquele moço novo, chegou em Babilônia. Não, Daniel já é mais experiente. Porém, os irmãos sabem que quando na sua idade, novo ainda, tenra idade, como a Bíblia fala, ele rejeitou todo o manjar de Nabucodonosor. Não quis o vinho de Nabucodonosor, não quis a comida de Nabucodonosor. E não é porque Daniel gostava de contrariar as pessoas, é que Daniel não gostava de contrariar o seu Deus. A questão de Daniel se deu nisso aqui. Eu paro e penso quantas pessoas provavelmente criticaram a fé de Daniel a princípio. No dia que Daniel falou para Aspenaz, o chefe dos eunucos, dizendo assim: olha, faça o seguinte, experimente nos 10 dias, dê-nos a comer legumes e a beber água, e depois você venha e olhe para nós. Se nós estivermos magros, é isso que Daniel quis dizer, raquíticos, fracos, anêmicos, 10 dias comendo legume, irmão. 10 dias. Fique 3 dias comendo legume para você ver quanto você vai emagrecer. 10 dias. E beber água. Se você achar que a gente está mais feio que o homem queria moços que eram bonitos, formosos, bem aparecidos. O Nabucodonosor queria assim: eu quero formosos, bem aparecidos. Por isso o Nabucodonosor está dizendo: tem que comer a minha comida, para não ter desculpa. Tem que comer o que eu como, é o melhor. Afinal de contas, o homem ali era rei de reis, ou seja, os reis da terra estavam debaixo do domínio e da autoridade daquele homem. Era o maior, havia dominado tudo. Deus o havia levantado, estava cumprindo um plano de Deus. Porém, nesse momento, Daniel falou 10 dias só. O chefe dos eunucos olhou para ele, falou com ele assim: provavelmente, mil riscos eu perder minha cabeça. Se o rei ficar sabendo que eu estou deixando vocês comer legume do diabo, está com fraquinho, anêmico. Daniel falou 10 dias. Sabe o que a Bíblia diz? Que o chefe dos eunucos aceitou. Significa o que, irmãos? Que quando você quer brilhar em qualquer lugar, Deus te abre uma porta. Mediante a pressão satânica, maligna, Deus abre-nos uma porta para que seu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Então, onde está o problema? Logo identificamos. É nos prostrarmos diante desta situação. Quando a nossa fé é colocada em prova, é hora de honrarmos a Deus. Nem sempre honramos a Deus quando tudo é favorável a nós. Não. Para Satanás isso não passava. Você está lembrado dele falando para Deus? Jó te serve debalde, tu lhe cercaste de bens. O maior homem do Oriente, irmãos, e o Jó era rico e mais rico. O maior do Oriente, a Bíblia diz que camelo ele tinha 3. Você já imaginou um homem possuir 3.000 camelos? Imagine 100 camelos num campozinho aí. Acrescente mais 10 vezes 1.000 camelos.
Agora Jó tinha 3.000 camelos, diz a Bíblia, para cuidar dessa camelada, para vigiar esses camelos. Quantos trabalhadores eram? Ovelhas, diz a Bíblia, que ele possuía 7.000. Às vezes, na Irlanda, por exemplo, há muitas ovelhas. Aqui há também, mas parece que lá eles ainda criam mais. Às vezes eu olhei lá para alguns pastinhos assim, ó, mas aqui, irmão, basta branco de tanta ovelha. Provavelmente as 300 ovelhas naquele pastinho. Imagine 7.000 ovelhas. Quantos pastores? A Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas. É bem difícil você achar um camarada que está com 500 jumentas no pasto. 500. Tem alguns que possuem umas 10. Na Palestina é muito bom nada não. Andar nisso é ruim demais. A Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas. 500. E a Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de boi. Sabe para que eram as juntas de boi? Para arar. Você já imaginou 1000 boi arando? Imagine o tamanho da terra de Jó. Pense aqui comigo. Qual era a riqueza de Jó? 500 juntas de boi. E quando Satanás chegou na presença de Deus, Deus falou: ô Satanás, você observou meu servo Jó, que é fiel a mim lá na terra, temente, desvia-se do mal, íntegro, reto, disse Deus. E ainda tem mais uma coisa: ele se desvia do mal. Porque se há uma coisa que dá prazer a Deus, que Deus me guarde e nos cubra com o sangue dele, mas se dá alguma coisa que dá prazer em Deus, é ver Satanás ser envergonhado. Quando um homem honra o Senhor nosso Deus, o maior propósito do adversário das nossas almas é fazer com que nós não honremos a Deus, porque ele não foi capaz de honrá-lo. Mas quando ele vê um homem honrando, é por isso que provavelmente você nem entende tantas lutas e adversidades que você está sofrendo. Mas eu gostaria que seus olhos espirituais abrissem nesta noite. O mundo espiritual é real, como o mundo aqui, ó, que nós vivemos também é. Vejamos o seguinte: quando Deus falou, você viu a postura daquele homem? O que ele disse para Deus? Também pudera. O Senhor o cercou de tudo o que o ser humano quer ter. Caça lá 3.000 camelos de ouro, caça 7.000 ovelhas no pasto de ouro, caça tanta gente trabalhando, procura lá 7 filhos bonitos igual ele tem, formoso, cheio de saúde, procura lá 3 filhas que dá prazer ao coração daquele homem. Olha que vida aquela, o Senhor só deu para ele bens. É por isso que ele te adora. Diante, para os olhos de Satanás, ser fiel a Deus quando tudo corre bem, irmãos, ele entende que isso passa. Graças a Deus, Deus conheceu o coração de Jó. É mesmo? O Senhor o cercou de bens. Tira o que ele tem. E diz Satanás: ele vai blasfemar de ti na tua face. O Senhor vai ver como é. Disse Deus: então tira tudo que tem, mas poupe-lhe a vida, e tu verás que eu conheço o meu servo Jó. E a Bíblia diz que foram tirados camelos, ovelhas, bois e jumentas. E em último lugar, um vento vem e bate nos 4 cantos da casa dos filhos de Jó e matam todos de uma vez. A notícia chegou para Jó. Ele rasgou as suas vestes. Era um costume entre eles. Se lançou em terra. E diz a Bíblia, e adorou. É o que diz a Bíblia. Naquela hora, irmãos, Satanás já viu que Jó não adorava a Deus porque Deus lhe cercava de bens. Jó adorava a Deus porque ele amava a Deus. Naquela hora a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. E a palavra dele foi essa, como que um cântico, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você, para nós que estamos aqui, irmãos, murmurando, mediante lutas que nós estamos passando, a sua é como a de Jó? A sua se compara com a dele? Vamos analisar isso. Como se não bastasse o adversário, volta lá e diz o seguinte: pele por pele, o homem dará tudo o que tem.
Ele estava dizendo assim: o senhor não aceitou tocar nele. Ele quis dizer assim: o homem é assim mesmo. Há momentos que ele é provado, ele é atingido, mas não pode tocar nele. Nos outros ele acaba não importando. Pode ser na esposa, pode ser nos filhos. Pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Eu quero ver nele. Aí disse Deus: toque, mas na vida dele não. Toque na matéria, toque no corpo, na vida dele não. E a Bíblia diz que Satanás desceu e feriu Jó de uma chaga maligna, desde o seu pé ao alto da sua cabeça, a ponto dele ir lá para a cinza, pegar um caco de telha e começar a se raspar. E a mulher dele chegou para ele, vendo ele naquele estado, e disse para ele: homem, ainda retens a tua integridade ao teu Deus? Amaldiçoe a Deus, ô fé sem raiz, ô fé que não é fé. Amaldiçoe o teu Deus e morra. Estou aqui dizendo para você: é melhor morrer. Quem conheceu o teu estado na tua vida, como olhará para ti nessa situação? Que miséria. Jó olhou para ele e falou: como uma louca fala, assim você pronuncia. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? E a Bíblia diz assim: e em tudo isto Jó não pecou com seus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, nós, quando a nossa fé é provada, é a hora de nós honrarmos a Deus. É nesta hora que o nome de Deus é louvado, é glorificado, e que nós estamos produzindo muitos frutos, sem que nós tenhamos consciência. Alguém está dizendo: eu louvo a Deus pela vida do fulano. Sem que você saiba, alguém está dizendo: eu quero louvar a Deus pela vida do ciclano. Mas que fé maravilhosa. Estou pedindo a Deus para fazer de mim um homem como aquele homem. Estou pedindo a Deus para fazer de mim uma mulher como aquela mulher. Eu me lembro de um irmão, se pastor Elias já falou isso, pastor Severino, eu já falei, irmão Cristiano, por nome Eduardo, lá no estado de Goiás, congregou com meu pai. Luta como aquele homem passava, poucos passavam. Já descansa no Senhor, mas nunca vimos aquele homem parado na sua vida espiritual. O interessante, irmãos, e era difícil de entender, o interessante é que a história dele naquele aspecto não mudava. Os filhos, tribulação toda a vida. Só quem o conheceu sabe o que ele passava. Mas todos os dias pela manhã, ele saía da sua casa e descia para o templo lá no centro da cidade para orar ao Senhor de madrugada. Quantas vezes eu acordei de madrugada com ele batendo a campainha lá na minha casa. Ele batia a campainha, eu acordava e já sabia, irmão Guardinho. Eu levantava correndo, chegava na igreja, a porta do templo estava aberta. Ele já estava orando ao Senhor. Mesmo sem a sua história ser mudada, fiel ao Senhor. A esposa havia partido, os filhos parece que queriam a morte dele mesmo, porque eu fazia sofrer como fazia sofrer. Mas nunca encontramos aquele homem como de contrariado, cabisbaixo. Chegávamos e falávamos para ele: paz do Senhor, meu Eduardo. Paz do Senhor. Nós o chamávamos de Eduardinho. Paz do Senhor, Eduardinho. Paz do Senhor. Como é que está, meu Eduardinho? Está tudo bem? Ele falava assim: estou bem e alegre com Jesus. E o semblante dele não era de hipocrisia. E algumas vezes eu pensei: como que pode? Como que consegue? Cheguei a uma conclusão, penso que Deus deu esse entendimento para mim, né? Humanamente falando, difícil. Mas confiado no Deus de Eliseu, nós podemos dizer como a sunamita: vai tudo bem, sim, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, Daniel, você sabe que na hora que a fé dele foi provada, muitos dos seus conterrâneos abriu a mão, foi embora. Mas Daniel, não. Muitos nadaram de braçada, entraram no leito do rio, deixou a corredeira o levar para baixo, e Daniel falou: vou nadar para cima.
comer legume 10 dias, beber água 10 dias, nadar para cima, irmão. Você está achando que é bom comer legume 10 dias? Não foi 10 dias, ele comeu 3 anos legumes e bebeu água. Eu pergunto a você, vale a pena para não se contaminar? Vale. Onde estava a questão, problema? A comida de Nabucodonosor era consagrada aos ídolos, em outra palavra, aos demônios. E os amigos de Daniel comendo pedaço de carne, bebendo taça de vinho. Aquilo capaz de estar igual bárbaro, botando carne na boca e derramando vinho pro peito afora. Igual esse que eu nunca bebi. Vamos lá. No Brasil não tem vinho bom assim não. Quantos anos tem vinho aqui? Fala pra minha mãe, ele que eu vou comprar uma garrafa. Afinal de contas, era o vinho de Nabucodonosor. Nabucodonosor bebia coisa de segunda. E Daniel chegava lá para ele legumes e taça de água. Daniel e seus 3 amigos. Só que aconteceu uma coisa, irmãos. Os 3 anos encerraram, terminaram, porque em 10 dias, quando Aspenaz chegou, ele olhou para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, olhou para os olhos, para o rosto daqueles 4 moços, os 4, e olhou para os outros que bebiam vinho. Tinha uns bebos lá. Olhou para aquela turmaiada que vivia bebendo vinho e comendo carne, comendo tudo. Ele olhou, pode não, 10 dias. A Bíblia diz que Daniel, seus amigos, estavam mais bonitos e mais fortes do que aqueles outros. Sabe o que Aspenaz falou? Isso eu creio. Vocês querem continuar comendo legumes e bebendo água assim? Todo dia está aí na Bíblia. 3 anos Nabucodonosor mandou chamá-los, eu quero vê-los. Quando chegou, olhou para todos. A Bíblia diz que Daniel, Misael, Ananias e Azarias sobressaiu em inteligência, sabedoria e em formosura, mais fortes. Nabucodonosor olhou, ao entrevistar todos eles, disse: esses 4 vão servir lá na minha frente. Quero eles para trabalhar comigo. E aquela cabocla que estava dizendo: é nós, a vaga é nossa, o lugar é nosso, vamos ficar na frente de Nabucodonosor, vamos ver ele. Cadê ele? Onde foi parar? Olha aqui, meus amados, nós percebemos isso na Bíblia. E eu começo dizendo a você que Daniel, ele teve um testemunho brilhante na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor morreu, entrou Belsazar, seu filho. Daniel continuou crente do mesmo jeito, fiel. Inclusive, irmãos, fiel, que quando o Belsazar estava todo atrapalhado por causa daquela escritura que ele viu na parede, ele ficou pensando: o que é que eu faço? Alguém falou: tem um homem dos transportados de Judá, que seu pai transportou, nele há um espírito excelente, ele vai te saber o que está escrito aí. Belsazar não conhecia, não sabia. Perguntou: mas por que os meus encantadores, os feiticeiros daqui não sabem? Por quê? Porque o espírito que está neles não é excelente. O de Daniel é: pode buscá-lo. E a Bíblia diz que Daniel veio e entregou a palavra de Deus para o coração do rei. Brilhou com Nabucodonosor, brilhou com Belsazar, ou com Belsazar. E a Bíblia diz que agora ele está brilhando na época de Dário. Já é o 3º rei, e Daniel é crente do mesmo jeito. Você está me entendendo, irmãos? Fé sem declínio, fé crescente, sempre andando em busca da cidade celestial, sempre olhando para Jesus, sempre olhando para o Senhor. Daniel não buscava posições. Na época de Dário começou a voltar a atenção dele para Daniel. Quando ele começou a voltar a atenção dele para Daniel, veja o versículo 1 do capítulo 6 para os irmãos. A Bíblia diz assim: e pareceu bem a Dário ou Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem
sobre todo o reino. Versículo 2: e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Sem Daniel pedir, eu gostaria que vocês soubessem. Sem Daniel pedir, sem Daniel candidatar para a vaga. Lá não saiu, irmão, um pregão dizendo assim: olha, o rei está procurando 3 homens para se tornar os príncipes aqui. Daniel falou: vou mandar para lá o meu, como é que fala aí, o currículo meu lá. Ele ia ser mandado, ele ia falar assim: eu já servi Nabucodonosor, eu já servi Belsazar. A Bíblia diz que pareceu bem a Dário. Foi uma questão de Dário, não foi um pedido de Daniel. Não é aqui, meus queridos, uma autoapresentação de Daniel. Vejamos o que diz a Bíblia: dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então veja lá, Nabucodonosor tinha a intenção de levantar 120 homens sobre todo o seu reinado. Sobre todo o seu reinado. Fora esses 120, Nabucodonosor queria 3 príncipes. Esses 3 príncipes, segundo a Bíblia, receberia toda a informação dos 120 presidentes daquele período, daquele espaço demarcado, das terras, cidades e lugares demarcados. Eles trariam todas as questões para esses 3 príncipes, e esses 3 príncipes chegariam a Dário e informariam Dário. Seriam eles. E Daniel estava no meio desses 3 príncipes. Observem, portanto, meus irmãos, o versículo 3: então mesmo Daniel se distinguiu dentre estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Em todos eles, entre todos eles, a Bíblia diz que no meio dos 120 presidentes, no meio dos 3 príncipes, Daniel se distinguiu, sobressaiu, estava mais alto que eles. E não por espírito de competição é que Deus estava na vida de Daniel, e Deus o abençoava sobremaneira. Segundo a Bíblia, meus queridos, isto causou aversão no coração daqueles que na realidade não tinha o espírito excelente que Daniel tinha, que nós sabemos ser o Espírito de Deus. Eles ficaram, portanto, revoltados, contrariados. E segundo a Bíblia, veja o versículo de número 4: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Daniel, eles analisaram, em outras palavras, era como se passasse a vara, em Daniel, para medir Daniel, e viu que Daniel estava na medida certa. Não achamos nele ocasião contra o rei, não tem culpa nesse homem, não há vício nele. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Agora, o interessante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão aqui, que a igreja de Jesus, ela precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Bem falou Jesus muito tempo mais tarde, que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Embora, prestem atenção, servos espirituais, embora não conhecem a verdade, mas eles são prudentes. O Senhor Jesus, Ele nos alerta a sermos em questão de malícia, maldade. Ele nos alerta a sermos simples, como as pombas, animal simples, sem maldade. Mas em relação a sermos precavidos, prevenidos, prudentes, o Senhor Jesus alerta a cada um de nós: precisamos ser prudentes como as serpentes. O que às vezes nós, na condição de igreja, não somos. Falta-nos prudência. A primeira coisa que eu faço observação em relação à prudência
em relação à prudência é exatamente termos oportunidade de ouvirmos a palavra e não vivermos a palavra que nós estamos ouvindo. Não promovermos na nossa vida o que nós precisamos promover. Uma pessoa que está doente, a sua doença foi identificada pelo médico, constataram, diagnosticaram, chegaram para aquele indivíduo, para aquele homem, para aquela mulher e falaram: você está enfermo, você não pode brincar com essa enfermidade, é grave, se você brincar com isso, morre. O que eu faço, senhor doutor? O que eu faço? Você vai tomar alguns cuidados, você não pode mais ter aquela mesma vida que você tinha. E quando vem, ouviu o médico falar, diz que beber não tem problema não, mas você não pode mais beber. Se a própria medicina contraria na medicina quando diz que é bom, depois diz que é mal. Você não pode mais beber. Se você beber, te mata. Tá entendendo, moço? Sabe como que o vô da minha esposa fala de beber? Com irmão, vocês tinham que ver o que o doutor da cidade, com muita amizade e consideração no Reginaldo, fez com o pai do Reginaldo. O pai do Reginaldo, quando ele ficou ruim mesmo, ele começou quase que vomitar o pulmão dele, o fígado dele, melhor dito, estava ruim mesmo. O Reginaldo falou assim para o doutor Antônio: tudo que tentamos fazer não adiantou. Vê o que o senhor faz. Mas o doutor Antônio deu uma bronca nele, mas foi igual um pai com um filho, quase que bateu nele. Nunca mais ele colocou bebida alcoólica. Nunca mais falou de beber. Viveu muitos anos, já partiu, falou de beber. Observe aqui, deixa eu dizer isso para você. O médico diz lá: não faça mais isso. Olha, você não pode fumar mais nem um cigarro, hein? Você fumar morre. E tem mais uma coisa: você não pode pegar muito peso agora. Você não pode ter a mesma vida que você tinha, não. A partir de agora você vai tomar esse remédio, vai ficar quieto, vai dormir mais, vai descansar mais. Certo. Aí ele volta, beber, volta, fumar, não toma um remédio, volta a morrer. Podia viver mais. Diagnosticaram, mostraram para ele. Assim também a vida espiritual. A Bíblia identificou o problema, apontou o caminho, deu-lhe qual é o remédio. Palavra, mas ele não aplica. Palavra não aplicada, não vivida. Ó, quantos estão assim? Congregam regularmente, ouvem a palavra, mas ela não desce ao coração. E alguns até dizem assim: por que eu não mudo? Porque você não está vivendo a palavra. Você tem que ajudar a própria palavra a mudar a sua vida. Como? Colocá-la em prática. Desejar viver o que a palavra de Deus fala. É o remédio que você tem que tomar, que nós precisamos tomar, sabendo da nossa situação. Então veja, o Senhor Jesus disse: sede prudentes como as serpentes. Começa por aí ouvirmos a palavra e colocarmos a palavra em prática. Nenhum de nós temos êxito. Quem está firme em Cristo, agradeça a Deus e não abandone a palavra. Nenhum de nós temos êxito se não é a graça de Cristo, a ajuda de Cristo e o poder da palavra constantemente aplicado na nossa vida. Então veja aqui, irmãos, observe isso. Por sermos imprudentes, o Senhor Jesus fala com a igreja e nós deixamos a palavra passar de lado. Vamos embora concluindo. Belo sermão, pregou bem o homem, e a mensagem dele, palavra boa. Eu até gostei da palavra. A pergunta é: ela desceu ao seu coração? Ela criou raízes? Ou ela está na superfície? É uma árvorezinha que qualquer vento pode derrubá-la? Ou ela está cada dia mais arraigada? Cada dia ela está mais plantada? É isto que nós precisamos entender. É isto que nós precisamos analisar. Isto é questão de prudência. De prudência. Uma das coisas que Deus vem falando, e eu quero aplicar isso aqui, uma das coisas que Deus vem falando constantemente conosco aqui, impulsionando-nos a pregar e ensinar sobre isso, é a questão da desunião no nosso meio, das divergências, das brigas,
das contrariedades de irmão contra irmão, que estão servindo ao mesmo Deus, que estão caminhando para a Nova Jerusalém, juntos, todos os dois, mas distantes um do outro, é inimigo, cruel, quase que mortal. Talvez no coração de alguns até desejo que fulano podia deixar de congregar aqui. Eu ficaria tranquilo, seria uma bênção para mim se fulano tivesse. Agora, deixa eu fazer você uma pergunta. Não vai acontecer assim, né? Mas se Jesus voltasse, o fulano estivesse lá dentro do céu e você chegasse na porta, não vai acontecer assim. É só para você entender. Tem ironia nisso, hein? O que você ia fazer na hora que você chegasse na porta do céu e dissesse assim, o fulano está aí? E você ia falar, arranca ele de lá, senão não é. Você devia desistir da sua salvação. Eu não posso crer. Irmãos, vai cá. Eu não posso crer que duas pessoas que não saibam viver em paz, harmonia, unidos, amando um ao outro dentro da igreja, vai entrar no céu. Ou ficam os dois, ou Deus vai entrar. O que Deus vê aqui está o mais atrapalhado da história, é com Deus. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Deus tem falado constantemente, e eu chamo a atenção de vocês para o fator de que os filhos das trevas são mais prudentes. Quando eles têm uma causa em comum, eles têm formas diferentes de pensar, de trabalhar, de agir, mas eles unem para trabalhar em prol daquilo. Que coisa esquisita, irmão. Temos que tirar lição de quem não conhece a Cristo. Você já viu aqueles partidos políticos como que é? 10 partidos a princípio, é mais ou menos assim. Falam um do outro que, pelo amor de Deus, aquilo é uma vergonha e até baixaria. Termina aquele momento lá de debate dos dois, que estão debatendo, na hora que saiu para fora da vista de todo mundo, os dois pegam na mão, abraça, vai embora. Até o dia que a política decide o primeiro turno, os dois inimigos primeiro turno. Depois os dois aparecem no canal de televisão, falando, olha, nós pensamos bem, vai ser melhor para o partido, nós unimos aqui com os fulanos e queremos pedir todos os eleitores para votar em quem nós estamos apoiando. É assim ou não? Unem em prol de uma causa comum, interesse. Qual que é a causa da igreja? E por que tantas divisões entre nós? Olha aqui, eu discordo desse conjunto porque eu trabalho diferente. Qual que é a causa sua? Eu discordo do círculo de oração porque eu trabalho diferente. Qual que é a sua causa? Será que vocês podem me responder nessa noite? Eu discordo da escola dominical José Luiz porque eu trabalho diferente. Eu já fui superintendente, eu trabalho diferente. Qual que é a causa? É comum? Judas diz que a nossa fé é comum, é dada a todos nós. E ele diz, exorto-vos a batalhar pela fé que nos é comum. Nós estamos percebendo, irmãos? Você está me ouvindo? Amém. O porquê de tantas divisões no meio da igreja de Jesus? O porquê de tantas colocações, observações da nossa parte contrária, como que tentando amarrar a obra? Ou como que tentando alguém ver que eu tenho razão? Ou como que tentando alguém ver que eu estou puxando a corda para cá e estou precisando de mais uma mão, quando todo mundo está puxando para lá? Disse Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas se unem em busca daquilo que eles querem. Agora veja bem, a igreja se divide, infelizmente se facciona um contra o outro, cada um com a língua mais peçonhenta do que a do outro, mais afiada, mais aguda, capaz de matar. Golpe fatal, penetra. Porque você sabia que tem palavra, irmão, que ela dói mais do que pancada.
Você viu quanto a traição de Judas doeu em Cristo? Lá no livro dos Salmos, antes que Jesus venha, está profetizado: ah, se fosse um inimigo meu, dizendo, o salmista inspirado, uma profecia alusiva ao que aconteceu com Cristo quando Judas o traiu. Ah, se fosse um inimigo meu, eu teria suportado. Sabe que essa expressão não tinha doído tanto? Mas eras tu, homem, amigo meu. Íamos juntos à casa de Deus. Judas traiu Jesus. Você quer ver isso, irmãos? O porquê eu quero falar sobre isso? Porque aqui eles têm por inimigo a Daniel e eles querem fazer de tudo para tirar Daniel do reino. Daniel não pediu para estar lá. Daniel não concorreu àquela vaga. Daniel não atropelou ninguém. Daniel estava lá porque Deus o havia colocado lá. É por isso que algumas pessoas levantam, tentam tirar alguém da posição que está e não conseguem, porque não foi um cargo concorrido, não foi um cargo brigado. Estou falando dentro da igreja. É uma vergonha ter que dizer isso. Alguém levantando contra alguém que está liderando. As rebeliões não surgem. Outro dia Deus não falou aqui que entrou um espírito de rebelião e que ele seja repreendido em nome de Cristo. Aí deixa eu perguntar aos irmãos, alguém concorreu válido? Alguém saiu pedindo voto? Alguém pisou em alguém, brincou? Quem está onde está, Deus colocou. Daniel estava naquela posição que ele estava porque Deus o havia colocado. E sabe o que a Bíblia diz no mesmo livro de Daniel? Que ele põe rei e ele tira rei. Isto é, ele põe autoridades e ele remove autoridades. Ele é senhor de uma coisa que nós não somos, chamada tempo. Ele é senhor do tempo. Ele é senhor do tempo. É por isso que ele não atrasa e é por isso que ele não adianta. Mas eles uniram e a intenção deles era arrancar Daniel. Todos falando uma língua só. Que inimigo, irmão? Por quê? Eles eram tudo ruim mesmo, esse povo aqui. Tudo inimigo do outro. Mas nessa causa estava tudo amigo. Reuniam, conversa a Daniel. E aí, achou alguma coisa com ele? Não. Você trabalhou junto, eu trabalhei, mas não tem nada para acusar ele. Agora eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Olha aqui. Quando você ousa, servo de Deus e servo de Deus, quando você ousa honrar a Deus, quando sua fé é provada, quando você ousa honrar a Deus onde quer que você está, prepare para alguma coisa. Porque às vezes a nossa mente não consegue absorver isso, sabe? Puxar isso para dentro de nós. Às vezes nós não conseguimos. Para nós é inadmissível a perseguição se estamos sendo fiel a Deus. Para nós não pode alguém levantar contra nós porque estamos sendo fiel a Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Neste momento que você ousa ser fiel a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus e testemunhar no seu nome, pode sim, quando eu digo pode, isto acontece, haver acusações, porém serão acusações falsas, não serão acusações verdadeiras. Foi o que aconteceu aqui. A conclusão que eles chegaram: vamos procurar alguma coisa contra ele na lei do Deus dele. Vocês concordam? Concordam. Não adianta procurar mais nada, então vamos lá. Vamos procurar contra ele na lei do Deus dele. Agora olha aqui, vamos. Veja o versículo de número 6, eu vou parar agora. O versículo de número 6, a Bíblia diz assim: então, estes príncipes e presidentes, estes têm os dois que ficaram, porque o Daniel estava fora. Então esses, claro, os dois príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Que bajulação. Todos os príncipes do rei, veja a unidade deles, irmãos. Veja, para tentar calar
causar na vida de Daniel o que eles queriam. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, se reuniram, analisaram as coisas e chegaram a esta conclusão: divergentes em opiniões, pensavam diferente, não concordavam, mas para executar o seu plano se uniram harmoniosamente, encaixaram a visão. Alguns fecharam a boca, falando: não posso falar muito, senão a gente não concorda. Você está entendendo aqui, irmão? Por causa de quê? Por uma causa que para eles era comum, unidos. E a Bíblia diz, veja a Bíblia dizendo: a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Todos eles chegaram lá. Agora, interessante, há momentos que o departamento fulano de tal convoca todo mundo. Aí, um fala: eu não vou, eu quero que a minha presença, todo mundo perceba que eu não compareci lá, para todo mundo saber que eu estou insatisfeito. E depois da reunião, certeza, alguém vai me ligar, alguém vai me procurar: por que você não compareceu? Não, tem que ser visto, tem que saber que eu estou insatisfeito. Eu tenho que chamar a atenção para mim. Isso acontece dentro das igrejas. Mas que vergonha. Mais que vergonha. Mais que vergonha. Se alguém ousar ligar, a picada venenosa, tá! Ah, queria ver se vocês analisou a minha ausência, sentiram minha falta, mas que hipócrita declarado. Mas que coração mau, que precisa ser convertido. Então vocês notou a minha ausência? Não parece aquela voz que soou lá no jardim? Notaram a minha ausência? Vem falar mais de dentro comigo, que eu quero te contar umas coisas. É que eu vi umas coisas que vocês não viram. Interessante, né? Existe um pastor da igreja, não vem trazer as coisas do pastor, não. Mas tem departamento, algum departamento veja o que aconteceu, vou poder falar para um para o outro. Ah, que coisa engraçada, bonita. Não é, amados? Qual a mão que a gente vê por trás disso? Será que nós podemos identificá-la nesta noite? Será que nós podemos nesta noite termos discernimento espiritual para entendermos? Não que eu tenho que fazer a partir de hoje, pastor. Unir em prol de nossa causa que é comum. Nenhum de nós aqui dentro da igreja temos intenção de ter nossos nomes estampados em outdoors. Para que isso? O dono desta obra é quem? Jesus. Qual que é a nossa intenção? Unidos trabalhar em prol da causa dele. Trabalhar diferente, trabalha na sua gestão. Está entendendo? Então a pessoa fala: se eu fosse pastor da igreja, eu trabalho diferente. Pastor diferente trabalha de um jeito. Na hora que você for pastor, se você trabalha de um jeito, trabalha. Aqui você tem que trabalhar do jeito que a igreja trabalha. Sabe o que falta no povo, irmão? Vocês me desculpem se expressam, pois no cabresto. Não é, tem gente que branda na lista, tem que pôr no cabresto. Ele tem que conhecer o cajado do líder. Por quê? Que é da onde cava bravo, fica queixo para lá. E não é assim. Na igreja de Deus, não. Em um grande navio de escravo que tem um leme pequeno, mas governa ele tudo. Ele é grandão, mas quando o comandante lá do navio começa a querer gritar, quer virar. Vai fazer o quê? O leme comanda ele. Glória a Deus. Nós precisamos, portanto, entender isso. Quando você é presidente disso ou daquilo, você trabalha diferente de alguém, essas coisas são normais. Agora, quando você não é presidente, aí você ajuda quem é presidente a trabalhar. Nós estamos entendendo, irmãos? Amém.
pergunta nesta noite é... A minha pergunta nesta noite é: quando é que vai cair por terra essas diferenças que existem no meio da igreja e que é mal? Porque eu, na condição de pastor, irmão, eu não tenho desejo de jeito nenhum que Jesus volte e um de vocês fiquem. Sabe qual é a minha alegria? É saber que a igreja está bem adornada, preparada, pronta para encontrar com Cristo. Esse sentimento tem que estar no meu coração, tem que estar no seu coração, tem que estar no coração daquele. Então veja, nós precisamos nos unir em prol da causa que nós temos em comum, a causa de Deus. De Deus. Quando a sua fé for tentada para você rebelar-se, repreenda isso, porque não provém de Deus. Amém? Nos coloquemos em pé. Daniel estava onde, irmãos? Já é o terceiro reinado e Daniel está brilhando para a glória de Deus. Na semana que vem, se Deus nos permitir, continuaremos essa palavra. Querida igreja, eu gostaria de neste momento agradecer a Deus por sua presença em nosso meio. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus.